Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da segunda carta de São Paulo a Timóteo, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Um servo provado no Senhor. Ouçamos, então, neste primeiro momento, o nosso texto, que vai do versículo 14 a 26. É o nosso segundo capítulo. Lembre-se dessas coisas, testemunhando diante de Deus que é preciso evitar as discussões inúteis, que não servem para nada, a não ser para a perdição dos que as ouvem. Procure apresentar-se a Deus como homem digno de aprovação, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que distribui com retidão a palavra da verdade. Evite o palavreado inútil dessa gente que se vai tornando cada vez mais ímpia. A palavra deles é como gangrena que se alastra. Entre eles se acham Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e que estão pervertendo a fé em várias pessoas. Apesar disso, o sólido alicerce colocado por Deus permanece marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que são seus. E ainda, afaste-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa casa grande, não há somente vasos de ouro e prata. Há também de madeira e barro. Alguns são para uso nobre, outros para uso comum. Aquele que se purificar desses erros será vaso nobre, santificado, útil para o seu dono e preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da juventude. Siga a justiça e a fé, o amor e a paz, com aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor. Evite questões bobas e não educativas. Você sabe que elas provocam brigas. Um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos, competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. É com suavidade que você deve educar os opositores, esperando que Deus dará a eles não só a conversão para conhecerem a verdade, mas também o retorno ao bom senso, libertando-os do laço do diabo, que os conservava presos para lhe fazerem a vontade. Então, esse é o texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo que nós vamos refletir. Capítulo 2, versículo 14 ao 26. Iniciemos. Versículo 14. Lembre-se dessas coisas, testemunhando diante de Deus que é preciso evitar as discussões inúteis, que não servem para nada, a não ser para a perdição dos que as ouvem. Diante daquilo que Paulo falava nos versículos anteriores, Paulo faz essas exortações práticas para que Timóteo possa agir com prudência. É uma realidade necessária a observância dessas regras de prudência para bem governar. Então, aqui nós temos algumas regras para bem governar. Quem quer exercer o governo. Primeiro, evitar discussões inúteis. Ser objetivo. Não brigar por questões mesquinhas, isto é, conversação com os heréticos que só querem criar polêmicas. Não se pode deixar
por meio dessas discussões, cair na mesquinhez dos outros. O centro da pregação deve ser Jesus Cristo. Fidelidade absoluta, seja na vida ou na morte, com Cristo Jesus, que leva os cristãos a participar da vida eterna, a vida divina. Não se deve bater boca com os hereges, nem deixar que a mensagem cristã seja colocada na discussão maldosa dos hereges. Essas discussões não levam a nada, mas servem para a perdição dos que as ouvem, que colocarão dúvidas maldosas sobre a fé e enfraquecerão na fé. Versículo 15. Procure apresentar-se a Deus como homens dignos de aprovação, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que distribui com retidão a palavra da verdade. Na exortação, Paulo propõe a Timóteo que ele deve se apresentar a Deus como um homem digno de aprovação. Uma pessoa íntegra, honesta, isto é, um bom testemunho, que trabalha na integridade, sem motivo para envergonhar daquilo que faz, trabalhando por Jesus Cristo e o Evangelho. Que seja reto ao distribuir, isto é, anunciar a palavra da verdade, a palavra da salvação, isto é, o Evangelho. Deve manter fidelidade no depósito da fé, não manipulá-lo, como fazem os hereges, mas fiel ao que recebeu de Paulo. Versículo 16. Evite o palavreado inútil dessa gente que vai se tornando cada vez mais ímpia. Nossa exortação contra os hereges. Aliás, nova exortação contra os hereges. Nada de multiplicar palavras que são inúteis. Essa gente são os hereges. A corrupção da mensagem proclamada por ele vai se tornando cada vez mais perversa e má. Então, essa mensagem proclamada pelos hereges, cada vez mais ela vai crescendo e vai se tornando perversa e má. Tem o objetivo de dividir, de destruir a integridade da palavra do Evangelho. Versículo 17. A palavra deles é como gangrena que se alastra. Entre eles se achou Himeneu e Fileto. A palavra dos hereges é como uma gangrena que vai se alastrando, vai destruindo, até matar, se não for amputada. Não se deve deixar frutas podres com frutas sadias. A podridão se alastra. Paulo cita 2 membros da comunidade, Himeneu e Fileto, que abandonaram a igreja e entraram para a heresia. Romperam com a igreja, se separaram da igreja e com a heresia queriam dividir a comunidade, a igreja de Cristo. Versículo 18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo a fé de várias pessoas. Himeneu e Fileto, provavelmente com suas ideias, estavam pervertendo o Evangelho e com ele Jesus Cristo, morto e ressuscitado. A teoria deles era que eles compreendiam a ressurreição de modo meramente espiritual, negando a ressurreição do corpo para uma vida nova, imortal e transfigurada. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 a 24. Em Cristo há a ressurreição do corpo, é real. Não é espiritual, sozinho, é real, é um ser real que ressuscita. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Em Cristo, o corpo vem transfigurado para uma vida nova. Assim, os hereges negavam a ressurreição do corpo. Provavelmente aqui temos um grupo que negava a ressurreição do corpo. Eram gnósticos.
Eles têm uma falsa concepção do corpo humano. Fazem hostilidade ao corpo, coisas do mal, que deve ser destruído. Pensando assim, destrói a revelação cristã, que afirma na ressurreição da carne, isto é, do corpo que se torna, pela ressurreição, não mais passivo de morte. Nós acreditamos na ressurreição da carne, o ser humano íntegro ressuscitado. Versículo 19. Apesar disso, o sólido alicerce colocado por Deus permanece marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que são seus, e ainda, afasta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Deus colocou um alicerce sólido da fé. Este alicerce permanece com aqueles que mantêm fidelidade ao Evangelho, sem mudar em nada a mensagem recebida. Este alicerce sólido, a verdade da fé, é marcado com o selo desta palavra. O selo é que dá garantia à verdade do documento, que é a palavra, o Evangelho. Deus não ignora as intenções dos seres humanos e sabe da fidelidade daqueles que lhe pertencem. São íntegros à mensagem e não se deixam conduzir à heresia nem ser seduzidos pelos hereges. Pois aquele que pronuncia o nome do Senhor deve se pautar na justiça, na integridade da fé. Versículo 20. Numa casa grande, não há somente vasos de ouro e prata. Há também de madeira e barro. Alguns são para uso nobre, outros para uso comum. Os hereges que procedem mal, não são estranhos na casa de Deus. E não deve induzir Timóteo e os cristãos ao erro na sua fé. Paulo compara a igreja, a casa de Deus, como uma grande casa, que contém utensílios dos mais diversos e também de várias espécies. Estes são distinguidos pelo material que se compõe: vasos de ouro, prata, madeira, barro. Cada um pela finalidade de que são feitos. Existem os que são destinados ao uso honroso e outros menos honroso. O cristão na casa de Deus prestam serviços diversos e que devem se curvar humildemente diante de Deus com seu serviço. Se a pessoa entregar a discussões vãs e vazias, então ela se torna para uso vergonhoso e fútil. Ao purificar dos perigos da heresia e abandonar o caminho que leva à impiedade, então se tornam um utensílio honroso na mão de Deus. Ele é útil para o Senhor, disposto para toda boa obra. Versículo 21. Aquele que se purificar desses erros, isto é, dos heréticos, será vaso nobre. Então, aquele que se purificar desses erros, os erros dos heréticos, este será vaso nobre, santificado, útil para seu dono e preparado para a boa obra. Assim cabe aos membros da casa do Senhor, a igreja, esta grande casa, se purificar, fugindo da heresia. Vasos de uso comum para as coisas menos honrosas. Se tornando um vaso nobre, santificado, útil para Deus, que é seu dono, e dispostos para o exercício de toda boa obra. Existe uma exigência. Se deve procurar purificar e fugir das heresias e ser digno das coisas nobres na casa de Deus, a igreja. Versículo 21. Fuja das paixões da juventude. Siga a justiça e a fé, o amor e a paz, com aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor. Assim, Paulo continua exortando Timóteo usando imperativos. Primeiro, fuja das paixões da juventude. A paixão é uma inclinação para o que é contrário à virtude. As coisas da inclinação que reduz o ser humano a agir pelo instinto. A juventude é fonte de força e desejos.
A juventude é fonte de força e desejo. Timóteo deve agir não segundo o instinto animal, mas segundo o vaso nobre, nas coisas espirituais e superiores. Segundo, siga a justiça e a fé, o amor e a paz, isto é, as coisas nobres, edificantes, centrados na justiça, fé, amor e paz. Se deve unir aos que edificam as coisas maiores e melhores, não aos instintos, e assim seguir as pessoas que invocam o nome do Senhor de coração puro. Versículo 23. Evite questões bobas e não educativas. Você sabe que elas provocam brigas. Paulo continua a exortação com questões práticas para a vivência da fé de Timóteo. A preocupação de Timóteo deve ser de questões sérias, nada de questões tolas, bobas, que não prestam a serem educativas. Nada de questões fúteis e mesquinhas. Essas coisas só provocam divisões, só provocam brigas, né? Então evite discutir com os hereges, porque é improdutivo, não é educativo. Versículo 24. Um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos, competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. A atitude do servo do Senhor, isto é, do bispo e dos presbíteros, não deve ser briguentos. Tudo serve para agredir e brigar com os outros com questões bobas e não educativas. O caráter do servo de Deus deve ser manso com todos, sem exceção, e ser competente no ensino e também paciente diante das agressões e ofensas sofridas. Versículo 25. É com suavidade que você deve educar os opositores, esperando que Deus dará a eles não só a conversão, para conhecerem a verdade. As discussões de fé e da igreja devem ter em Timóteo uma atitude de suavidade. Vale para bispos, presbíteros e também para todo cristão. Educar com suavidade, não com agressão, os opositores, para provocar neles uma atitude de mudança de mentalidade e conversão. É Deus quem age na conversão, mas os abre na discussão sadia e suave ao conhecimento da verdade. É Deus quem ilumina os errantes no caminho do conhecimento da verdade. Cabe a Timóteo educar com suavidade e deixar Deus agir. Versículo 26. Mas também o retorno ao bom senso, libertando-os do laço do diabo, que conservava presos para lhes fazerem a vontade. Essas instruções pastorais de Paulo a Timóteo são preciosas. Paulo termina este capítulo 2 com uma exposição sobre a graça de Deus que age na pessoa, fazendo-a retomar ao bom senso. Ao voltar ao bom senso, rompendo com a divisão, ele se torna livre das armadilhas do diabo. Diabo em grego significa aquilo que divide, o divisor, que mantinha o poder sobre as pessoas, aprisionadas, para fazer a vontade de divisão deles. Isto é, eles queriam propagar a heresia. Então, são atitudes práticas que Paulo, então, propõe a Timóteo, que servem muito para a nossa pastoral hoje. Porque muitas vezes nós descontamos nos outros o nosso estresse, como se eles fossem culpados com a nossa incapacidade de nos dar com os nossos próprios problemas. E muitas vezes ferimos as pessoas em vez de acolhê-las, de tratá-las bem. Infelizmente, a realidade do instinto fala mais alto do que a realidade de uma vida espiritual, que dá sentido à existência humana e ao respeito à dignidade do acolhimento do outro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.